Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no último trecho do capítulo 12 do livro de 2 Reis, do verso 17 ao 21, o tema Apostasia de Joás. O texto bíblico nos diz assim: Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados, Josafá, Jorão e Acasias, reis de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Hazael, rei da Síria, que assim desistiu de atacar Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e as suas realizações estão todos escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. 2 de seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Ele morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. Meus amados, depois que a reforma do templo foi concluída, o tempo passou. Joiada morreu com 130 anos, cheio de dias, e Joás passou a ser aconselhado pelos líderes de Judá, que o levaram a abandonar a casa do Senhor e adorarem a ídolos. Então, profetas foram enviados por Deus ao povo, pregando-lhes o arrependimento, mas de nada valeu. Até mesmo o sacerdote Zacarias, conduzido pelo Espírito de Deus, não os sensibilizou. Antes, porém, ele foi apedrejado até a morte por ordem do próprio rei. Joás pagou com extrema ingratidão tudo quanto o sacerdote Joiada, pai de Zacarias, havia feito por ele, segundo Crônicas 24, de 14 a 22. Não demorou muito para surgirem as consequências por esses atos praticados pelo rei e sua corte, abomináveis ao Senhor. Primeiro, os sírios conquistaram Gate, atacaram Jerusalém, levaram todos os recursos financeiros do templo do Senhor e do palácio real, deixando o rei gravemente ferido. Depois, Joás foi morto por seus próprios oficiais, que conspiraram contra ele por causa da morte de Zacarias, segundo Crônicas 24 e 25. Como vimos no início do capítulo 11 desse livro, desde os primeiros dias de vida, Joás viveu sob o cuidado e o amor de Deus por sua vida, através de pessoas como o sacerdote Joiada e sua esposa Jeozeba. Quando jovem, ele andava em retidão e permaneceu assim até a morte do sacerdote Joiada. Depois, ele apostatou, abandonando o templo e o culto ao Senhor, preferindo os postes ídolos. Mesmo sendo advertido e exortado pelo Senhor, permaneceu com o coração endurecido e concluiu seus dias de vida experimentando a justiça de Deus. Ele é um exemplo que não devemos seguir, pois mesmo conhecendo a Deus, intimamente o rejeitou. Quando uma pessoa passa a se relacionar com Deus através de Jesus, mas depois se afasta e decide rejeitá-lo, isso é apostasia. Essa pessoa faz a mesma coisa que Joás, que conheceu a verdade, mas decidiu acreditar em mentiras. 1 João, no capítulo 2, do verso 24 ao 25, nos diz assim: Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Meus amados, precisamos orar ao Senhor para que em todo o tempo sejamos fiéis a Ele. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.